Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso último vídeo, onde eu te trago aqui mais alguns tópicos sobre as coisas que eu demorei um tempo para aprender, mas que a maturidade me ensinou e que eu trago hoje como lição de vida e venho aqui repartir com vocês para que vocês tenham essa visão como eu tenho hoje das coisas que faz facilitar a nossa vida na hora das decisões do dia a dia. Eu sou a Simone, do nosso canal Mil Coisas de um Adulto. A gente vai estar trazendo aqui mais alguns tópicos sobre as coisas que a vida adulta me ensinou. Então vamos lá? O primeiro deles é sobre o poder do ambiente. Parece meio óbvio, em algum momento talvez tu já tenha escutado isso, mas se tu parar para olhar às vezes os ambientes que tu já esteve ou que tu está, eu já senti em alguns momentos, por exemplo, que é aquele ambiente que eu estava, que eu frequentava, que eu convivia, aquelas pessoas, elas começaram a não fazer mais sentido, porque eu comecei a buscar coisas novas para minha vida e eu via que estar com elas muitas vezes fazia com que eu fugisse daquilo ali que eu estava procurando. Então, como as pessoas falam, né, do poder do ambiente, que a diferença é que quando tu começa a buscar ambientes onde as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, de sabedoria do que a gente, e a gente começa a frequentar aqueles ambientes, começa a estar com aquelas pessoas, o quanto aquilo agrega na vida da gente, quanto a gente consegue aprender com os exemplos daquelas pessoas que têm mais coisas do que a gente, que chegaram lá onde a gente quer chegar. Sendo que muitas vezes aquelas pessoas que estão no nosso ambiente ali, se a gente falar determinados assuntos, elas não ligam, aquilo é coisa que para elas não faz sentido. Só que se hoje para mim faz sentido, então não faz mais sentido eu ficar usando o meu tempo com aquelas pessoas que estão numa outra vida, num outro tempo, que elas querem ficar vivendo aquelas coisas ali que para mim já vivi aquilo, já sei como é, mas que hoje não faz mais sentido. Hoje eu quero buscar mais. Hoje eu quero entender mais sobre outras coisas, eu quero crescer na vida, eu quero adquirir coisas, então eu preciso começar a estar em ambientes onde as pessoas saibam mais do que eu, porque elas vão consequentemente me ensinar, elas vão me mostrar de alguma forma, com exemplos ou com conversas, como que eu faço para chegar onde eu estava querendo. Então a gente tem que aceitar que às vezes o tempo com aquelas pessoas foi legal, te ensinou muita coisa, mas aquele tempo cessou e agora tu tem que buscar um ambiente que te traga mais. Tem gente que diz assim, seja o mais burro do ambiente. Isso não é ruim, isso não é um xingamento. Isso faz com que, se tu é a pessoa que sabe mais naquele ambiente, tu tá no ambiente certo, porque aquilo ali é um ambiente que vai te trazer sabedoria, que vai fazer tu crescer na vida, tu buscar exemplos de pessoas que já chegaram lá. Então isso é uma coisa muito legal. Então ambientes, quando a gente vai trocando de ambiente, vai conhecendo pessoas que sabem mais, que já chegaram mais longe, é uma coisa muito legal, porque consequentemente tu vai começar a viver coisas diferentes também. Postura. Tenha postura na vida, não só nos lugares. Postura é algo que é quando tu chega, a postura que tu tem é a imagem que tu passa. Então tenha postura nas tuas decisões, tenha postura nas tuas conversas, tenha postura na tua apresentação, tenha postura na vida. Isso vai fazer com que tu tenha boas experiências, que tu abra portas, que tu consiga estar com pessoas e coisas boas podem vir a acontecer. Sempre digo que postura é o que vem na frente, é quando tu chega num lugar, a pessoa que te atende tem uma postura boa, é um bom vendedor, é uma pessoa que sabe lidar com o público. É tão ruim quando tu vai num lugar e é mal tratado, mal recebido, mal atendido. Então imagina se como que é quando as pessoas usam um serviço teu, quando tu trabalha com pessoas, com clientes, com pacientes, enfim. E aí a pessoa chega lá e tu tá lá sem postura, tu tá lá desanimado numa recepção, cabisbaixo, com aquela cara amassada que levantou e entrou numa roupa e foi trabalhar, o quanto isso é desagradável, o quanto isso tu chega animado no ambiente, a pessoa tá lá de qualquer jeito, largada para te atender, e quanto aquilo te deixa mais frustrado, que tu às vezes tem expectativa de ir em algum lugar, de fazer alguma coisa e a forma com que tu é recebido. Então quando a pessoa que tá lá tem postura, quando tu tá bem apresentável, tu não precisa ter a melhor imagem, não é sobre ser bonito ou ser feio, mas sobre a forma com que tu atende, a cordialidade que tu atende as pessoas, é a mesma, sempre dê o tratamento para as pessoas que tu gostaria de receber também. Então, postura na vida, postura nos lugares, postura nas decisões, postura em todas as tuas escolhas. Isso é uma coisa que eu levo comigo. Outra coisa, não tenha dó do outro, deixa ele se desenvolver.
Às vezes a gente fica com pena das pessoas e quer ajudar a todo custo. Mas se tu resolver a vida daquelas pessoas sempre, tu tá prejudicando de alguma forma. Ah, como assim? Eu tô querendo ajudar e eu tô prejudicando. Muitas vezes as pessoas elas deixam de crescer na vida porque elas não conseguem lidar com as consequências do que elas fazem, ou do que elas não buscaram, do que aconteceu. Todo mundo passa por situações e a gente precisa ir aprendendo, se moldando a como lidar com aquilo, como viver com aquilo. E se alguém toda vez vem e resolve teu problema, ou tu vai lá toda vez e resolve o problema da pessoa, do teu pai, do teu marido, do teu amigo, enfim, tu tá tirando dessa pessoa a possibilidade dela amadurecer, a possibilidade dela crescer, dela se desenvolver. Às vezes tu vai lá, sempre ajuda aquela mesma pessoa porque ela tá sempre passando alguma necessidade, mas assim tu faz com que ela não precise sair correndo atrás de melhorar, de buscar alguma coisa que vá melhorar ela, que vá trazer um ganho maior, um trabalho novo, alguma coisa, porque ela sabe que tu vai estar lá e tu vai ajudar ela ou como outras pessoas. E assim tu tira dela a autonomia, tu tira dela, tu querendo ajudar, se tu ficar insistindo naquilo ali, tendo dó daquela pessoa o tempo todo, tu vai fazer com que aquela pessoa não consiga buscar coisas melhores. E ela vai viver naquela dependência, então tu tira dela a chance dela crescer, dela amadurecer, dela melhorar, porque tu quer ficar ajudando ela. Então tu tá querendo fazer um bem e de uma outra, olhando por um ponto de vista diferente, tu tá fazendo algo ruim, tu tá tirando dela aquela necessidade, aquela força que ela vai ter para crescer, para fazer coisas novas. Então não tenha dó das pessoas. Dó é desacreditar do outro. Tu desacredita que aquela pessoa tem a capacidade de buscar coisas melhores, de fazer diferente. Então não tenha dó das pessoas. Sempre haverá 3 versões de uma história. Essa aqui é boa, hein? Toda vez que alguém vier te contar uma história triste, antes de tu tomar o partido, de tu entender e dizer, nossa, fulano é ruim, coitado de ti, ou algo assim, isso é uma coisa muito certa que a vida me ensinou. Sempre haverá 3 versões de uma história. A tua versão, a minha versão e a versão certa. Eu vou te contar a parte da história que me favorece, que tu foi ruim, que eu fui bom. Mas eu não vou te contar aquela parte da história que eu não fui tão boa assim. Então, sempre que tu ouvir uma história triste, uma história, algum problema, e antes de tomar partido e sair correndo para defender o outro, tente ver o outro lado da moeda, tente ver o argumento da outra pessoa que está envolvida, porque às vezes tu te mete ali, tu fica com dó, tu fica irritado com alguma coisa que aconteceu com alguém próximo de ti, essa pessoa te chama para resolver, te bota no meio, tua mãe e teu pai brigaram, e aí tu vai lá e fica muito braba com teu pai porque tua mãe disse que ele tratou ela mal, enfim. Coisas que hoje eu também já não me meto mais, porque eles são adultos, eles têm que resolver. Mas, enfim. Só que às vezes ela tá contando a parte que ela foi a vítima e que ele foi o bicho-papão da história. Mas ela não conta a parte que ela foi lá e irritou ele antes, que ela fez um comentário ruim, que ela fez alguma coisa que não precisava, que ela cutucou ele, pegou um ponto fraco dele pra cutucar ele, pra ele ficar bravo com ela e falar aquilo pra ela. Então, assim, entre casal isso é muito comum de ter esses tipos de desavença, e aí eles contam pra pessoa ali, que nem quando a pessoa briga com o namorado, aí tu vê que tu fica muito bravo com o namorado, depois ela volta com o namorado, mas é que às vezes a versão também dela nem foi a versão exata do que aconteceu. Então, assim, sempre existe 3 versões. Nunca a versão do Joãozinho vai estar 100% certo, nem da Mariazinha. A Mariazinha vai contar a parte que convém a ela e o Joãozinho vai contar a parte que convém a ele. Mas tem o meio termo aí no meio, que provavelmente é o que aconteceu. Então não defenda alguém, não saia defendendo as pessoas com unhas e dentes antes de saber a real versão da história. Isso é um dos principais, ao meu ponto de vista. Não adianta reclamar que o outro não fez se eu não dou tempo do outro fazer. Isso, né? A gente gosta muito de reclamar de ser imediatista. Se eu disser pro meu marido que eu quero ir lá e que ele bote o quadro na parede. Aí deu meia hora e ele não foi lá botar o quadro na parede, porque ele tá fazendo outra coisa, porque ele tem outra prioridade na frente. E eu quero o quadro na parede. Eu vou lá de qualquer jeito, eu abro um buraco botando um prego de qualquer jeito ali, daqui a pouco cai o quadro, danifica o quadro, e eu vou ficar brava com ele porque ele não fez. Mas eu dei tempo dele fazer. Quando alguém me pede alguma coisa, eu levanto e saio correndo na hora para fazer? Muitas das vezes não. Às vezes eu vou levar uma semana, um mês, eu prometo coisas e às vezes outras coisas, prioridades vêm na frente e eu vou fazer aquilo ali daqui a um tempo. Mas por que daí, se eu não sou imediatista para resolver tudo, por que eu quero que o outro seja? Por que eu quero que ele resolva tudo na hora? Eu não sei, às vezes, a prioridade. Ele tem outras coisas mais importantes para fazer e em algum momento ele vai fazer para mim, assim como em algum momento eu vou resolver coisas que eu falei que eu resolveria para alguém.
Mas isso não quer dizer que eu tenha que parar tudo que eu estou fazendo para ir correndo resolver o problema do outro, né? Então, antes de eu reclamar que o marido, o exemplo é o marido, tá? Mas pode ser vários exemplos que a gente pode ter por aí. Mas antes de eu reclamar que meu marido não botou o quadro na parede quando eu pedi, eu dei tempo dele botar o quadro na parede? Eu dei tempo dele fazer o que eu pedi para ele fazer? Ou eu queria que ele parasse tudo que ele estava fazendo na hora e fosse correndo fazer? Porque para quando o que eu quero tem que ser imediato. Não, né? Às vezes eu tenho que dar o tempo da pessoa fazer, da pessoa pensar, da pessoa formular. Às vezes eu penso uma coisa, eu tive meses para pensar numa coisa, mas aí eu quero que ele tenha uma resposta imediata, mas se nem eu tenho. Não é mesmo? Apego a coisas e pessoas. Isso também é uma coisa que apego a pessoas, às vezes a gente fica ali forçando uma amizade, a gente teve uma amizade, um relacionamento muito legal com uma pessoa de amizade ou de relacionamento, enfim. E as coisas vão mudando, a vida vai mudando, as prioridades vão mudando e às vezes a gente não consegue mais ter aquela mesma relação de amizade, por exemplo, com uma amiga. Tinha uma amiga que eu via ela com frequência, mas nós chegávamos cedo em casa, naquela época a gente trabalhava num lugar que a gente saía às 5 horas da tarde do trabalho, a gente morava muito perto, as duas éramos solteiras, a gente tinha mais tempo esse de lazer para se ver, para fazer aquelas coisas juntas. Hoje ela é casada, eu sou casada, ela tem 2 filhos, isso é um exemplo, tá? A gente já não mora tão perto, eu gosto muito dela, eu gosto de estar com ela, com a família dela, são pessoas que eu tenho como minha família, mas eu não consigo ver ela com essa frequência, porque ela tem uma vida acontecendo e eu tenho uma vida acontecendo. Então eu não posso esperar que a nossa amizade seja exatamente igual como era antes. Eu sei que se ela me ligar e disser assim, sim, eu preciso de alguma coisa, se tiver ao meu alcance eu vou fazer, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Assim como eu sei a recíproca também. Se eu ligar e disser, amiga, eu preciso de tal coisa, a gente só quer conversar, às vezes a gente se fala assim, eu só quero tomar um café, comer um bolinho e fazer fofoca. E a gente tem prazer com isso e a gente se entende, mas a gente sabe que não tem como a gente forçar a ser amizade como era antes, de estar juntas sempre, porque a nossa vida mudou, então a gente não pode ficar apegado naquela relação. Assim como apego a coisas. Por exemplo, no meu antigo relacionamento, nós tínhamos casa, nós tínhamos carro, nós tínhamos um monte de coisa. E quando a gente separou, eu fiquei com o carro e ele ficou com a casa, por N motivos. Só que assim, eu tenho habilitação há muito tempo e eu não dirijo. Eu tenho alguma coisa aí, que isso a gente fala em outro momento, que eu não consigo dirigir. Eu já fiz a habilitação, já fiz aula para habilitado, eu já dirigi sozinha algumas vezes, mas é algo ainda que é incômodo para mim, mas isso é assunto para um outro momento. Mas aí eu fiquei com aquele carro. E eu não conseguia me desfazer. Todo mundo dizia assim, vende esse carro tá parado. Carro parado gasta mais do que um carro rodando, porque as coisas estragam pelo fato de ele estar parado. Tu tem que pagar seguro, tu tem que pagar o IPVA. Se tu tá usando ou não tá usando, tu tem que pagar o IPVA, tu tem que fazer manutenção nele. Quanto mais tempo o carro fica parado sem uso, mais problema ele começa a te dar. Mas eu não conseguia me desvencilhar daquilo, porque eu olhava para aquilo e eu tinha um apego, porque para mim, na minha cabeça, eu só conseguia olhar para aquilo e pensar assim, tudo que eu consegui adquirir até aqui é esse carro. Se eu não tiver ele, eu vender ele, se eu usar, até porque principalmente o maior momento que as pessoas me impressionavam, ficavam me falando pra mim, vende ele, era um momento que eu não tava bem. Então eu dizia, se eu vender ele agora, eu vou acabar botando esse dinheiro fora e eu vou perder a única coisa que na minha cabeça eu tinha adquirido. Eu não lembrava que eu já tinha um diploma, que tinha sido difícil, tinha sido caro, mas que eu tinha um monte de coisas que eu já tinha adquirido, mesmo que eu tivesse perdido, foram experiências que eu tive na minha vida, foram coisas que eu aprendi, que eu tive, que eu deixei de ter, que eu consegui desapegar para ter uma vida mais feliz, mais em paz, mas para mim, naquela meu tempo, naquela minha cabeça, aquele carro era tudo que tinha me restado, tudo que eu ainda tinha de concreto, de olhar uma coisa concreta e dizer, eu tenho isso aqui é meu, foi o meu sacrifício, não porque a gente separou e cada um teve que ficar com uma coisa, mas porque eu trabalhei para ter aquilo, que eu trabalhei para pagar aquilo também. A gente dividia as contas. Então, para mim, era o apego de saber que aquilo ali era algo concreto que me sobrou, que eu tinha adquirido para me provar que sim, que eu tinha conseguido alguma coisa até aquela idade. E aí depois que chegou um tempo que eu olhei para aquilo e disse, não faz sentido, eu não tô usando esse carro, eu tô tendo despesa com ele, e é um carro quebra-galho para quando o outro carro do meu marido estraga, a gente usa ele, ou para emprestar, enfim, não tinha mais sentido. E aí foi quando eu senti paz naquilo. Eu tenho tantas coisas que eu já adquiri, conhecimento, sabedoria, experiências, vitórias, fracassos, não é um carro que vai me validar como algo que eu tenha, que eu não preciso mais dessa validação, eu não preciso mais olhar para esse carro e saber,
foi isso que me fez, que eu tenho de concreto. Então eu vendi o carro, botei a vender, rapidamente acabei conseguindo vender o carro, até que esse carro virou um carro melhor, que nós temos hoje um carro só, que faz mais sentido pra gente, é um carro muito melhor. Então, às vezes a gente fica apegado naquilo ali para se provar, era para me provar que eu tinha conseguido adquirir alguma coisa, mas na verdade eu tinha adquirido muito mais experiências na minha vida do que aquele carro em si. Arrogância, nossa, arrogância é uma coisa difícil. Admito, sou arrogante em muitos momentos, eu acho que isso me atrasa de muitas coisas. Às vezes a gente fica se sentindo certo porque a gente tem comprovação de que o outro tá errado, porque alguém já disse que o fulano tá errado, aí tu vai lá e diz, não, realmente o outro tá errado, porque eu que sei que ele tá errado. Gente, isso é arrogância. A gente deixa de ajudar pessoas por ser arrogante. Às vezes a nossa soberba é muito maior e a gente acha que a gente é o dono do mundo, sendo que a gente tem muito para aprender ainda. Tem muita gente melhor que eu que não tá nem aí falando coisas por aí, porque que eu que não tenho nem metade do que eu pensei em ter na minha idade, que não fiz metade das coisas que eu gostaria, quero estar julgando o outro, criticando o outro que o outro não tem. Mas eu também não tenho, eu tenho que olhar para dentro de mim, não pro outro. O que o outro tem ou deixa de ter não me interessa. Isso é arrogância, isso é soberba, é vaidade, isso não leva a gente para lugar nenhum. A vida do outro é o outro, e se ele tá certo ou errado, é ele que vai viver as consequências disso, assim como eu não quero que falem dos meus erros, porque eu tenho que enxergar e tenho que aprender. Eu tenho que viver aquilo para entender que tá certo ou tá errado, e aí quem sou eu para estar falando na vida do outro que se ele tá certo ou ele tá errado? Se ele tá sendo errado comigo, eu tenho que dar limites para ele, eu tenho que dizer, ó, não quero mais viver assim contigo, não quero mais tais coisas, tais comportamentos, eu não quero que tu me peça mais tal coisa, eu não vou te pedir mais tal coisa, mas se tu tá certo ou tá errado, é a vida que tu escolheu ter, é a vida que tu dá conta de ter e tá tudo bem. Quem sou eu para dizer que tu tá certo ou errado? Quem sou eu na fila do pão? Isso é arrogância pura. Viva o hoje, almeje o futuro, saiba o que tu quer do futuro, o que tu luta, o que tu briga, mas esquece o passado já foi, não sofre mais por causa dele, porque ele não vai mudar. Se tu ficar sofrendo porque o que aconteceu no passado, o passado não vai mudar, ele não vai abrir uma portinha aqui, ó, agora tu volta ali, corrige ele, não tem como, já foi. Vive hoje. Vê como que tu pode te libertar de algumas coisas que te machucam do passado, ressignificar essas coisas e começa a viver o hoje, começa a apreciar o que tu já tem. Eu quero ter, um dos meus sonhos é ter um sítio, tá? Mas olha em volta, olha a casa que eu tenho hoje. Eu já morei em tanto lugar feio. Dá pra dizer, eu já morei em cada buraco. E hoje eu consigo entender o quanto é bom viver o hoje. Às vezes eu ainda sento na minha casa aqui, eu olho em volta e digo assim, nossa, eu lutei tanto por estar aqui. Hoje eu tenho a casa com meu estilo, minha personalidade. Eu tenho coisas que me trazem conforto. Eu não tenho luxo, mas eu tenho muito conforto, muito mais do que eu preciso. Menos do que eu quero, mas bem mais do que eu preciso, e é tão bom viver isso, estar em casa, eu tenho um marido incrível hoje, eu tenho uma família que a gente consegue se comunicar, hoje eu consigo me comunicar com eles, eu consigo dizer que sim, eu consigo dizer que não, eu tenho amizades boas, eu adquiri muitas coisas, então eu viver hoje, eu viver essas pessoas que eu tenho por perto de mim hoje, que são importantes hoje, de ter a minha casa, de o quão bom é o carro que eu escolhi ter, que eu consegui ter, e que por mais que tenha sido difícil vários momentos ali, de pagar a prestação, de coisas que aconteceram, que estragou quando não dava, a gente deu um jeito, e eu tenho, e olhar hoje que eu tenho um jardim, sentar lá com o meu cachorro, pegar um sol, botar os pezinhos na grama e sentir, olha onde eu tô, olha tudo que eu já aprendi, olha tudo que eu já conquistei, o como isso é bom, o quanto isso é valioso. É claro que eu sempre tenho que saber pelo que eu tô lutando, mas eu tenho que entender que o passado não vai mudar, ele tá lá, ele já foi, é o que eu aprendi com isso, e viver o hoje, entender que hoje eu tenho que estar dando valor para as pessoas que estão perto de mim hoje, eu tenho que, antes que elas vão embora, antes que elas se afastem, e que eu não me arrependa depois, que eu dei valor para elas hoje, que eu senti o quão bom é ter as coisas que eu tenho hoje, viver o hoje. O amanhã a gente almeja, mas a gente não tem certeza dele, não tem por que ficar com aquela ansiedade louca em cima daquilo que tu não sabe. Os últimos é falar menos palavrão. Nossa, gente, eu sou uma pessoa muito desbocada. Nossa, às vezes eu tô tentando me corrigir com isso, tá dando uma melhorada, mas assim, ainda tenho muito a avançar nesse sentido. Eu tenho tido bastante interesse agora em estudar sobre autoimagem, né, desenvolvimento e autoimagem, e eu vejo quanto isso é uma coisa que é feia, que uma menina, uma mulher, né, falando palavrão, mas eu tenho uma coisa que meu cérebro consegue meio separar, não sei como, mas quando eu tô no ambiente de trabalho, por exemplo, é bem menos. Eu consigo filtrar de não ficar falando com
com cliente, com paciente, com, enfim, pessoas, de dar uma segurada naquilo ali. Mas quando eu tô no meu momento com meus amigos, que eu tô em casa, nossa, eu sou uma pessoa muito desbocada. E eu sei que isso é feio, eu sei que isso é ruim, isso dá uma imagem ruim, porque às vezes uma pessoa que pode estar me ajudando, abrindo portas para mim, ela vai chegar, a impressão sempre é a que fica, e aí vai ver a Simone lá falando um monte de palavrão, é feio. Eu tô tentando corrigir isso, tá dando uma melhorada, mas eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Eu acho que a autoimagem, que o teu posicionamento é algo que pode te abrir muitas portas, mas isso também pode te fechar muitas portas. Então eu estou desenvolvendo isso ainda, mas isso também é um dos tópicos que eu trago até aqui. Então me diz aí o que tu achou, se tu gostou, se tu concorda, o que tu não concorda, o que tu acrescentaria aqui, o que mais tu tem a me dizer, o que tu me diria, né, das tuas experiências de vida, o que tu traria aqui pra mim. Conta aqui nos comentários, já curte esse vídeo, se inscreve no canal pra gente poder ter mais conversas de adulto até aqui e vamos construir na nossa comunidade, tá? Fica com Deus, até nosso próximo vídeo. Beijo!